A gente começa, então, nossa pauta número 1. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, encaminhou um ofício ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE, em que pede à Corte que tome providências para tornar as eleições mais transparentes. De acordo com o militar, ainda não foi possível discutir as 7 sugestões feitas ao tribunal em março deste ano. O documento também reforça que as sugestões feitas pelo Exército são para garantir que eventuais riscos sejam corrigidos. O texto diz ainda que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas pela Corte Eleitoral. O ministro da Defesa destaca que, por se tratar de uma eleição eletrônica, os meios de fiscalização devem ser atualizados continuamente, de maneira a exigir profissionais especializados em segurança cibernética e de dados. Na conclusão do ofício, o ministro da Defesa reforça que eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Respeito que, Constantino, as Forças Armadas não têm realmente tido do TSE, né? Chamaram o TSE, abriram lá, como é que ele chamava? O Conselho de Transparência. Conselho de Transparência, Comitê de Transparência. Comitê de Transparência, na hora que as Forças Armadas foram lá e de centenas de dicas, de informações, aí agora a gente não precisa de você não precisamos ouvir o que você tem para dizer. É estranho. A palavra é desdém mesmo, eles foram tratados com um certo desdém, com desprezo, e isso é inaceitável. Tudo que salta aos olhos aí é que o TSE usou as Forças Armadas para tentar dar uma aura de legitimidade àquilo que é pouco transparente e bastante opaco. Então a gente se torna um pouco repetitivo, mas é importante voltar nessa cronologia. O TSE convida as Forças Armadas, para esse comitê de transparência, as Forças Armadas com técnicos que são os melhores do ramo, né, tem que cuidar de proteção de soberania nacional contra cyberterrorismo e por aí vai, especializados nisso, né, apresentam uma lista bastante longa de sugestões e críticas e pontos frágeis do sistema e são recebidos com um desprezo. Até mesmo, a gente lembra, aquela alfinetada absolutamente desnecessária do ministro Fachin, que disse que as eleições são feitas por forças desarmadas. Como se as Forças Armadas não tivessem sequer um papel, até mesmo constitucional, para exercer nas eleições. O mesmo Fachin, vale lembrar, que tinha dito que estava preocupado com a eventual invasão de hacker russo nas eleições, coincidentemente, quando o presidente Bolsonaro estava numa visita diplomática à Rússia, né? E bem ao lado do ministro Barroso, que, por sua vez, diz que as urnas são invioláveis. Então, digamos que é uma confusão danada, né? Cada um diz uma coisa, e o que fica muito claro com esse ofício muito importante das Forças Armadas, Lacombe, é que eles ainda estão incomodados. Ou seja, não há respostas. Principalmente, para mim, o ponto-chave ali desse ofício é chamar atenção para aquilo que eu me preocupo muito mais do que invasão russa de hacker, que são as fragilidades internas. Ou seja, o TSE tem lá um corpo de tecnocratas, que ninguém sabe direito quem é, que são comandados por figuras que estão cada vez mais politizadas, né, principalmente os 3 ministros que compõem a corte, que vêm do STF, que virou já cá entre nós um partido de oposição a Bolsonaro, todo mundo já percebeu isso, e que essa turma tem um controle bastante centralizado desse processo todo, que é pouco transparente. Então as próprias Forças Armadas tocam nesse ponto frágil, botam o dedo na ferida, dizendo que a preocupação que eles têm é de algum tipo de problema interno, porque são seres humanos, e seres humanos reagem às paixões políticas, partidárias, ideológicas. Então nós não temos o conforto de dizer que esses técnicos do TSE que comandam esse show todo, esse espetáculo todo, eles vão dar uma lisura a esse processo. E é daí, para mim, que vem o grande ponto de interrogação. Então nós estamos indo para uma eleição em que as Forças Armadas chamam a atenção para vários problemas que eles enxergam, basicamente, né, naquilo que é a coisa mais importante de uma democracia, apuração pública de votos. Nós temos que ter a confiança de que aquilo que você votou foi aquilo que foi computado. E para isso só tem uma forma de fazer, apuração pública. Esse sistema atual não permite isso, as Forças Armadas estão endossando isso também agora, e vai ficando cada vez mais difícil a narrativa do TSE. É dizer o quê? Que as Forças Armadas são golpistas?
estão junto de um complô com Bolsonaro para ter um discurso de perdedor, para poder dar um golpe por não aceitar a derrota? Está muito claro que isso não é verídico, isso não é verdadeiro. É uma narrativa, e uma narrativa que não encontra nenhum tipo de respaldo na realidade. Os nossos ministros, os nossos juízes compraram uma briga errada, né, Ana? Porque se a gente for olhar o que a população brasileira sente de um modo geral em relação às Forças Armadas e o que tem sentido em relação ao STF, o STF, e com razão, perde feio. Não apenas perde feio, mas como o Constantino disse, né, o crédito e a confiança que as Forças Armadas têm perante a população, uma recente pesquisa mostrou exatamente isso, né? O brasileiro confia nas Forças Armadas, é a instituição que os cidadãos brasileiros eles colocam aí todas as suas fichas em relação à idoneidade, seja em esquemas para investigar esquemas de corrupção também, para ficar de olho no bem-estar, né, das nossas instituições e para acompanhar a lisura do nosso processo eleitoral. E não apenas é um bom questionamento isso que o Constantino disse, né? As Forças Armadas são golpistas por questionarem, por colocarem aí vários tópicos de melhoramento no nosso sistema eleitoral, mas eu estendo a pergunta: a Polícia Federal também é golpista? Porque lá vem a chata da Ana Paula repetir aquele pedacinho do relatório da Polícia Federal. Eu vou repetir isso, vocês me perdoem, até outubro desse ano, porque essa parte do relatório da Polícia Federal é de 2016. O presidente Jair Bolsonaro, ou o candidato Jair Bolsonaro, não estava nem perto do cenário ainda dessa corrida para se tornar aí chefe do nosso executivo. E o próprio TSE convidou a Polícia Federal para dar uma olhada, né, na segurança das nossas urnas eletrônicas, e depois nós sabemos muito bem que um hacker ficou morando ali 6 meses e foi indetectado, né? Indetectável. Então, a chata vai ler mais uma vez, como diz o senhor ministro, iluministro Alexandre de Moraes, a imbecil do 4x4 vai ler esse pedacinho até outubro. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Exatamente isso que o Constantino disse. É o artigo 37 da nossa Constituição. Atos administrativos precisam estar sob escrutínio público, contagem pública. E como nossas urnas estão no atual momento, fere a nossa Constituição. Não tem como a contagem ser sob escrutínio público. E isso deveria ser um questionamento relevante por parte do TSE, já que é um questionamento relevante não apenas das Forças Armadas, da própria Polícia Federal nesse relatório, mas hoje de grande parte da nação. Os próprios ministros do STF, do TS/TSE, eles já passaram a admitir que há problemas, né? A gente lembra na época que estava em discussão a PEC do voto impresso auditável, né? Eles diziam que era, né, não tinha como, indevassável, era o único sistema no mundo, né, incluindo bancos, NASA, governos, o único que não poderia ser de maneira nenhuma invadido, né, nada. Mas, de repente, depois que a PEC foi derrotada, com o movimento do STF, movimento de interferência numa questão legislativa, aí eles começam a admitir, começam a falar em melhorar a segurança, a transparência, mas antes da PEC ninguém falava nada disso. E de novo, vamos lembrar das coisas óbvias que a gente tem que ser repetitivo aqui. Butão, Bangladesh e Brasil tem esse sistema, né? Os países que, por exemplo, o iluministro Barroso, que deseja empurrar a história em direção aos jacobinos, a França vota em papel. Eles espalharam fake news, dizendo que os bolsonaristas queriam a volta do voto em papel, em cédula. Eles espalharam fake news, que é refutada no próprio site do TSE. Tem lá um lugar que diz que o voto impresso não é voto em cédula e é seguro e tudo mais. Então, assim, toda a atitude deles alimenta mais desconfiança, alimenta mais insegurança, né? Então, salta aos olhos. E aí, de repente, nesse clima, nesse ambiente,
Eis que a urna eletrônica do Brasil, Bangladesh e Butão vira uma cláusula pétrea e sacrossanta. Se você critica, você pode ter, daqui a pouco, o mandato cassado, ser preso, eventualmente. Então está tudo muito esquisito cá entre nós. E várias vezes durante a... Diga, Ana, fala. Só acrescentar um ponto nisso que o Rodrigo falou, em relação ao que os ministros falam da própria eleição americana, e daqui a pouco nós vamos trazer notícias que nenhum outro veículo no Brasil traz, é que eles, como o Rodrigo disse, na França é voto de papel, aí eles criticam, aí vem um ministro e diz, olha a confusão que deu nas eleições americanas com os votos nas cédulas, o que é uma mentira, é fake news, porque aqui são 50 eleições, são 50 estados, 50 eleições diferentes, cada estado tem o seu sistema eleitoral, deu confusão no voto pelo correio e não no voto auditável na urna. Aqui na Califórnia, esse pelo menos é o lado bom aqui da Califórnia, é exatamente o que nós queremos no Brasil. Você chega para votar, é uma urna eletrônica, você digita as leis que você quer votar, xerife, presidente, senador, enfim. Depois que você confirma tudo, saem 2, 3 folhas, você confirma o que está escrito, sim, está tudo conferido aqui no que eu apertei na tela, e a urna engole ali o seu voto de novo, ou seja, é auditável, tem ali como você auditar. No Arizona, por exemplo, onde deu muita confusão, foi só urna eletrônica. Digita ali urna eletrônica para onde foi o voto, logs foram apagados também, né, lá dos Dominion, dos voting machines do Arizona. Pensilvânia foi só voto de papel, numa confusão danada, numa mudança de regras eleitorais que não foram feitas pelo legislativo do estado, mas sim pelo judiciário. E nós conhecemos muito bem, né? Hoje o Brasil está vendo aí o que acontece quando o judiciário resolve legislar, o caos que vira a democracia. Então, os ministros, quando eles falam, olha a confusão das cédulas de papel nos Estados Unidos, é uma falácia isso, porque aqui são 50 eleições, 50 estados, e não tem como comparar os Estados Unidos com absolutamente nenhum outro país. Outra fake news que eles sempre usam é de que nunca houve fraude nas eleições brasileiras, porque ninguém tem como provar que houve nem que não houve. Então, eles são campeões em fake news.